Muito boa noite. Estamos começando o programa Comunhão. Boa noite, Edinho. Boa noite, 244 vezes boa noite a você, boa noite a todos, né? 244 programas, por isso que eu falei 244 boa noites. Mas é um prazer ter o João aqui comigo e você que está do outro lado da tela, em comunhão conosco, no programa Comunhão e sempre pronto para falarmos das boas novas, das coisas em comum que temos e graças a Deus, né? A oportunidade que foi gerado não na pandemia, mas antes dela, inclusive, nós já nos reuníamos aqui, programa Comunhão 244. Se você contar, É isso aí, Edinho. Parece que travou. pandemia, Tá com frio aí, Edinho? Tá travando? veio, fiquei até meio assim, de olho fechado, bicudo, né? Não sei. Bom, normalmente, né? Mas tá bom. É, Bem, acontece isso. ainda a gente está comemorando, né, os 61 anos da chegada da equipe de 1961. Sempre acho que é tempo de nós comemorarmos, né? Acho que a gente tem que lembrar disso. É um marco assim histórico na Verdade. nossa história. E a gente não pode simplesmente deixar passar, né? Até tenho mais dois vídeos assim inéditos que eu vou mostrar, né? Um do nosso irmão, um missionário lá em Belo Horizonte, depois eu vou mostrar, depois eu falo mais sobre ele. Mas e outro também sobre um texto que a gente pegou também, assim, daquela fotografia que a gente mostrou. Mais tarde a gente vai mostrar novamente, né? Aquela fotografia e trazer aqui para lembrança de todos nós, uma coisa que nós não devemos esquecer. Até nós devemos lembrar o que a Bíblia fala, né? Quem honra, honra. E nós precisamos honrar esses nossos irmãos, porque são merecedores de honra. Deixaram um legado aqui ímpar, que nós não vemos em qualquer lugar um legado como eles deixaram, né? Verdade. E eu acredito que nós somos fruto desse trabalho. Eu digo, desculpa, não eu, não o João, mas nós brasileiros somos frutos desse trabalho. Ah, Verdade. mas teve gente que veio antes, teve gente que veio, enfim. Mas se você parar para pensar, 90% no mínimo de pessoas convertidas E são 9. frutos desse trabalho. O 99 talvez, sejam frutos desse trabalho iniciado em 1961. Então, por isso, nós temos que agradecer a Deus pela vida desses homens que foram corajosos e emblemáticos para a igreja, para estarmos hoje aqui reunidos online ou nas igrejas, você deve ter ido no prédio da sua congregação, enfim, qualquer dia que você vá, é fruto desse trabalho. Ah, mas eles não fundaram a minha congregação. Sim, mas provavelmente alguém que está lá, ou alguém que mandou alguém para lá, é fruto desse trabalho. Então, por isso que É, nós eu é, ia até falar sobre isso, Edinho, para estamos. a gente lembrar a nossa história aqui, né? Verdade, Porque verdade. dos que era de 61, Walter Kreidel, ele está até nessa foto aqui, como podem ver, né? Ele está sentado aqui, deixa eu ver, eu não sei qual posição, né? Bem, tem aqui a assinatura em branco no outro lado, quer dizer, ali do lado do João Penise. Alguém consegue ver o João Penise? Está ali o Walter É Kreidel. o Isso, segundo de baixo ali, né? exato, né? Então acho que na esquerda, vou assumir que todo mundo está Na vendo a minha esquerda. tela aqui é a minha Ah, esquerda, então né? deve ser. Provavelmente é o que todo mundo está Sim, vendo. então essa é até Sim, histórias que a gente devia até, eh, Deus permitindo, a gente vai conseguir contar a história de alguns deles, pelo menos, né. Sei que 9 deles já estão, né, já foram transferidos para a igreja lá de cima, mas os outros ainda continuam é vivos verdade. entre nós, até graças a Deus, né, então homenageamos esses irmãos. Então nosso irmão Walter Kreidel, ele, é um dos que veio de 1961 e ele, um dos outros irmãos que já estava quando ele chegou é o Severino de Souza, que ainda está na mesma congregação que eles começaram em Curitiba, Edi, na sua congregação. Verdade, é. Congregação que eu frequento, 1967, se eu não me engano, né, eu estava é nascendo e mais ou essa menos congregação assim. estava começando, né? É, eu Então, nem tinha nascido ainda. você é muito novinho, não parece nada mais. Que Mas bom, isso demonstra experiência.
Tá, vamos deixar assim. Vamos continuar o assunto aí, né? É, então nosso irmão Walter Kreidel Tá começou certo. uma congregação nova lá no Paraná. É uma das coisas que a gente tem que continuar fazendo hoje em dia. O trabalho continua de nós começarmos, até falamos fundar, mas é começar um trabalho. Quem fundou a igreja foi Jesus Cristo, a gente já sabe, né? Mas a gente está só mencionando dessa Verdade. tal forma aqui para que a gente possa entender realmente que começaram o trabalho foi o nosso irmão Severino e também o Walter Kreidel. E depois eles foram embora. Mas eles trouxeram um outro evangelista para a época, um missionário também, Bill Murphy, que esteve somente em Curitiba, foi missionário somente ali na cidade de Curitiba, e por isso mesmo talvez ele não possa ser lembrado por muitas pessoas. Mas nós lembramos muito bem, né, Edinho? Conta um pouquinho dessa história aí. Com certeza, né? Ele foi a primeira pessoa da igreja que visitou nossa família, que foi dentro, entrou na nossa casa, deu estudos bíblicos, do qual eu me lembro até hoje, né? Aqueles slides que tinham e nós era como se fosse um evento, né? Porque até a vizinhança se reunia e ouvia do evangelho dentro da nossa casa, ainda não cristãos. Aí, quando nos tornamos cristãos, isso continuou por até ele ir embora, inclusive, né? Nós tínhamos o estudo em casa com ele, um irmão muito amoroso, ensinou muito, não só meu pai, minha mãe, mas consequentemente todos nós daquela época, tanto que fomos todos convertidos e estamos seguindo fielmente ao Senhor até hoje, né? Mas eu lembro que eu mal falava direito, mas eu já tinha a vontade de frequentar lá. Minha mãe, inclusive, era muito católica, meu pai também, né? E abandonamos tudo isso e, graças a Deus, nós hoje somos não católicos, não crentes, mas discípulos de Cristo. E isso é algo que nós devemos nos orgulhar de falar para todas as pessoas, né? Como o João falou, não foi um desses de 61 que batizou minha família, mas através deles, né? O Bill Murphy esteve em Curitiba, Severino de Souza edificaram uma congregação aqui, da qual até hoje eu faço parte, né? Então, graças a Deus, nós estamos tendo essa oportunidade de falar dessa história, dessas pessoas, né? Verdade. Então, a gente vê que essa ramificação do trabalho deles continuou e chegou longe, né, no sul. Agora nós também poderíamos lembrar, né, do Alan Dutton, que foi para Porto Alegre e começou a igreja lá também, começou os trabalhos da igreja lá também, converteu muitas pessoas, das quais algumas estão ainda na igreja lá, estão vivas ainda lá na igreja, né? Isso faz tempo também, nos anos 60, 70, assim, né? Então foram irmãos fundamentais para a Igreja de Cristo no Brasil. Bem, e esse trabalho, como nós estamos falando, continua. E ele continua através, hoje ele continua através do Colheita Brasil. É tanta história. O Daniel Morgan, que foi o idealizador do Colheita Brasil, ele também veio para o Brasil assim com incentivo daqueles irmãos de 1961. E agora ele começou, há uns 4 anos, o Colheita Brasil. E o Colheita Brasil é muito importante para nós. E precisamos realmente lembrar disso e começar a ofertar. Tem um texto que o nosso irmão Alan Dutton escreveu uma vez e eu sempre lembro dele. E até fizemos agora em vídeo. Vamos assistir juntos aqui. Algum dia, Deus dividirá toda a humanidade. A base do julgamento é revelada por Nosso Senhor em Mateus 25. Os que ficarem à direita do Senhor serão os que, em suas vidas, partilharam, visitaram, deram um copo de água e ajudaram. Os que ficarem à esquerda serão os que se recusaram a partilhar em vida seus bens com os outros. Os da esquerda estarão perdidos para sempre. Os da direita ouvirão o pronunciamento solene: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25, versículo 34. Sendo essa a base do julgamento. Naquele dia, nossa única tristeza será a de não termos ofertado tudo. É isso aí, então vamos continuar ofertando. Acredite no Colheita Brasil, é um plano excelente de evangelismo da igreja toda, né? Nós precisamos realmente
colocar em prática a nossa vez, a nossa parte. É uma oferta anual, mas você pode começar a fazer mensal também. Você pode fazer ofertas de valor que você quiser mensalmente, mas que tal um valor assim ínfimo, mensal, digamos R$ 10 mensalmente. Parece pouca coisa, mas se todos nós juntos fizermos isso, faz uma grande diferença para o evangelismo na igreja no Brasil. Um abraço ao nosso irmão Eugir Girodo, que já está conosco aqui, já chegou, graças a Deus. Então não deixem de compartilhar também esse programa, estamos no programa 244. Ana Mendes também conosco aqui, dando boa noite. João, Edinho, Deus abençoe vocês, o programa Comunhão. Grande abraço, obrigada, Ana, boa noite para você também. Rosiane Rodrigues também dando boa noite para todos aqui. Valdir Alexandre também conosco aqui, dando boa noite aos queridos irmãos. A todos sempre em nome de Jesus Cristo, amém. E Maria das Dores Rosa, boa noite, irmãos. Deus abençoe. Abençoe no amor e na alegria, na paz do Senhor Jesus Cristo. É isso aí mesmo. Bem, o trabalho que nós realizamos aqui também, ele faz parte somos herdeiros, assim digamos, né? Do trabalho que começou lá atrás. Começa com Jesus, é claro, a gente sabe muito bem, mas um dia chega aqui. E nós precisamos, cada um de nós individualmente, abraçar esse ministério como um todo, o que é pregar o evangelho para as pessoas. Como parte disso, você também pode adquirir livros que levam à edificação. E essa é a intenção, levar à edificação. Você já conhece o Resgate Editora? Espero que você também adquira os livros para que nós possamos continuar trabalhando para a glória de Deus. Há 12 anos produzindo conteúdo e servindo a Igreja de Cristo. A Resgate Editora tem mais de 50 títulos para sua edificação. Os nossos autores são irmãos da Igreja de Cristo que escrevem e compartilham o seu conhecimento, através dos livros, chegam onde não poderiam ir pessoalmente. Os livros são excelentes conselheiros, professores, edificadores, instrumentos nas mãos de Deus, consoladores e nos tornam visionários olhando para um futuro que Deus deseja. Ainda dá tempo de ler alguns livros este ano, e a Resgate Editora tem o que você precisa. Resgate Editora e você, juntos nesta missão. Visite o nosso site e conheça o nosso acervo. www.resgatelivros.com. É isso aí. Tá. Então, você está convidado a conhecer a Resgate Editora. Lá você tem muitas informações. Aqui tem algumas dos livros que você pode ver lá também. Tem vários outros, tem 50 ou mais títulos lá que você pode adquirir para o crescimento da sua congregação. E tem livros até que são muito, como eu posso dizer assim, muito em conta para você adquirir. Os livros do nosso irmão Lu Seckler, por exemplo, né, você pode adquirir alguns assim para fazer a aula dominical, por exemplo, né, você pode usar na aula. Você pode adquirir os livros no resgatelivros.com. É isso aí. Vamos falando um pouquinho aqui sobre os vídeos, né, que a gente tem aqui, lembrando da homenagem que nós fizemos para os irmãos da 1961. Pegamos alguns depoimentos, assim, naquela página que já mencionamos, né, essa página aqui, e lá tem um dos áudios, aliás, melhor, texto, e a gente transformou num vídeo. Quando criança, conheci alguns deles que iam à nossa casa no interior de Minas Gerais. Batizaram inicialmente meus pais e irmãos mais velhos e nos instruíram nos caminhos do Senhor. Tudo começou com uma carta que minha mãe lhes enviou após algum tempo ouvindo o programa de rádio Abra Sua Bíblia. Emocionada com essa foto. É isso aí, uma foto emocionante mesmo para quem os conheceu, para quem esteve com eles, assim, e tirou bastante proveito, como nós tiramos, e estamos tirando bastante proveito do trabalho deles até hoje, no sentido bom da palavra, lógico. Nós estamos falando sobre como ter uma vida cheia do Espírito Santo. Todos nós precisamos disso, né? Como ter uma vida cheia do Espírito Santo. Aqui
Ah, eu pensei que Agora era sim para eu dar apareceu. aula. É, parece que o Edinho que ia dar aula agora, mas não. Nós estamos falando então sobre ter uma vida cheia do Espírito Santo e hoje nós vamos falar sobre dar graças em nome de Jesus. Esse episódio 244 nós estamos compartilhando com você também edificação. Essa é a nossa intenção, compartilhar edificação. E para falar sobre esse assunto, nós precisamos lembrar que nós estamos falando sobre encher-se do Espírito Santo. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Então, o mandamento é: enchei-vos do Espírito. Mas como? Nós já vimos 2 passos anteriores, mas a gente vai ver um terceiro agora, que é dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Efésios capítulo 5, versículo 18 e também versículo 20, que nós estamos ressaltando aqui. Para isso, então, a gente precisa ressaltar essa terceira atitude, e deve ser uma atitude. Se nós não tivermos essa atitude, nós não saberemos realmente como nos encher do Espírito Santo, e essa são atitudes bíblicas, pois está escrito ali em Efésios capítulo 5, e estamos compartilhando com você. Então, a terceira atitude é orar. E através da oração é que nós nos enchemos do Espírito Santo, é que nós damos graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa frase inteira aqui, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, numa palavra só, e uma palavra ficou até pequena, né? Orar. E nós realmente precisamos orar. Precisamos orar e orar, como vamos ver, sem cessar, né? Mas daqui a pouco vamos falar mais sobre isso. Começa tudo com contentamento. Nós, quando estamos contentes, nós temos atitudes de pessoas contentes, né? O que é o contentamento, né? Contentamento é uma coisa boa para a vida. Até nas poesias, nas músicas, as pessoas procuram o contentamento, procuram a felicidade. Se bem que eles procuram em lugares errados e com atitudes erradas. Mas o contentamento como um todo, ele é bom para a vida, a gente sabe. É melhor estar alegre do que estar triste, já dizia, acho que Vinícius de Moraes ou Tom Jobim, alguém assim, né? Contentamento também agrada a Deus. Quando nós estamos contentes com o que Ele nos deu, Deus fica, assim, agradecido, quer dizer, feliz conosco, né? Contentamento agrada a Deus. E há algo também que se aprende. Contentamento a gente às vezes não nasce sabendo sobre ele, né? Contentamento se aprende. Por exemplo, o apóstolo Paulo, nós temos o exemplo dele, né? Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora mais uma vez renasceu o cuidado que vocês tinham por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Veja essa frase importantíssima. Contentamento é algo que se aprende. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E é isso que a gente precisa fazer também. O apóstolo Paulo, no caso, ele diz: eu sei que é passar necessidade, mesmo assim eu estou contente. Eu sei que é também ter abundância, e claro, por isso eu também estou contente. Aprendi o segredo de qualquer circunstância, tanto estar alimentado como ter fome, e mesmo assim estou contente. Tanto em ter abundância como passar necessidade, e mesmo assim aprendi a viver contente. Porque ele termina dizendo, inclusive, tudo posso naquele que me fortalece. É daí que vem o contentamento. É de Deus. Contentamento é algo de Deus. Contentamento nem sempre é felicidade. Talvez até seja mais do que isso, porque é aprender a viver feliz com o que tem, vamos dizer assim. Então é muito mais simplesmente do que a tal da felicidade, né? A felicidade, muitas vezes, aquela palavra que o mundo quer, corre atrás, nunca acha, estão enganados muitas vezes onde está a felicidade, né? Nós aprendemos sendo agradecidos pelas coisas que nós temos. Contentamento e agradecimento, essas duas atitudes devem andar juntas. Contentamento leva ao agradecimento. Pense nisso. Contentamento leva ao agradecimento. Agradecer é reconhecer a Deus, dizer: Deus, muito obrigado pelo que o Senhor fez. Lembra dos Salmos? A gente fala em Salmos. Também é contentamento. Oração é a ação que completa o agradecimento, que você realmente mostra que está agradecido. Na oração, nós conversamos com Deus. É isso que nós fazemos na oração.
E a fé nos leva à oração e a oração nos enche de fé. Então a fé faz você orar. E ao mesmo tempo a oração enche você de fé. É muito interessante esse fenômeno, inclusive. Antes de orar, no entanto, o que você deve fazer antes de orar? Você deve ativar a sua oração. Ative a sua oração, para que você possa realmente ter bons resultados. Ative a sua oração, selecione passagens bíblicas sobre oração. Então, selecione passagens bíblicas sobre oração. Legal, não é? É isso aí. Passagens bíblicas sobre oração. Tem várias passagens que você precisa, mas é importante, estude essas passagens sobre oração. É como se você estivesse ativando a sua oração, colocando um aditivo na sua oração. Antes de orar, leia a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre oração? E aí você aprende muita coisa sobre oração e sua oração fica mais efetiva. No próximo bloco, nós vamos falar como orar. Como orar é muito importante, nós precisamos aprender a orar. Então, vamos ter mais um vídeo aqui de alguém também, o nosso irmão Edson Foller, que é missionário lá em Belo Horizonte. Ele fala um pouquinho do impacto que teve na vida dele essa equipe de 1961. Sou Edson Fowler, faço parte de uma equipe de missionários que chegou em Belo Horizonte em 1984. Nós fomos a segunda onda, digamos, de missionários que chegamos aqui em Belo Horizonte e, de fato, a primeira onda chegou em 1968 e eles começaram o trabalho aqui em Minas Gerais e fizeram um grande trabalho. Temos muitos membros da igreja aqui que são frutos dos primeiros missionários e então eles hoje são grandes obreiros na igreja do Senhor. O primeiro grupo de missionários que chegaram aqui chegaram em 1968. Eles fizeram esse movimento para trazer várias famílias, se não me engano, foram 12 famílias que vieram para iniciar um trabalho em Minas Gerais que ajudou muito nesse trabalho que continua até hoje. Mas antes desse grupo, teve outro grupo que chegou em São Paulo em 1961, que foram os pioneiros dos missionários, dos grupos missionários que se mudaram para o Brasil de fora. E esses irmãos foram aqueles que realmente estabeleceram a base do trabalho e motivaram muitas pessoas em muitas partes para trabalhar para o Senhor aqui no Brasil. Todos nós que viemos depois somos devedores mesmo àqueles que vieram antes, porque o que eles aprenderam, que foi muito, os livros que eles escreveram, que foram vários, e os outros trabalhos que fizeram, que foram muitos, e eles também, depois de retornar, e até antes de retornar aos Estados Unidos, eles começaram a chamar outros grupos de missionários e outras pessoas que quiseram trabalhar aqui como missionários. E então, alguém que diz que não são devedores a esse grupo que veio para São Paulo em 1961 está enganado, porque todos nós devemos àqueles que vieram antes de nós. Quer queira, quer não, eles estabeleceram a base de todo o trabalho no Brasil. E eu quero agradecer a eles e o trabalho que eles fizeram, aqueles irmãos que foram integrados, os irmãos brasileiros que
hoje são muito fortes no trabalho, que têm todos os dons necessários para levar a obra para frente. Somos muito gratos a eles e muitos deles são obreiros na Igreja do Senhor desde que eu era menino. Então, sim, temos que agradecer a todos aqueles que vieram antes, e especialmente essa onda de missionários que chegou em 1961. Que Deus te abençoe e que a obra aqui continue crescendo e desenvolvendo, se multiplicando até o fim dos tempos. Tudo para a glória de Deus, nosso Pai. É isso aí, nós estamos tendo alguns problemas de conexão que parece estar meio lenta a conexão, né, Edinho? Você tá meio travando. Eu tô meio para lá, para cá, eu não sei nem como que vai ser a minha participação. A do João é mais fácil porque ele que está transmitindo, né? Mas a gente até sente muito isso e não é algo que nem eu nem o João temos controle. Então, Pois é. pedimos a compreensão de todos. O YouTube tinha parado, agora parece que retornou, mas tudo bem, vamos continuando na medida do possível aqui. Queremos agradecer a todos pela paciência, muitas vezes, né? Mas faz parte, Sim. né, Edinho? E vamos lá, né? Continuar aqui. Infelizmente é uma das coisas de conexão, né? Agora eu não sei como que a gente vai ficar até o final, mas enfim, vamos lá que a gente vai tentar. É isso aí, vamos continuar então aqui. Sim. Então vamos continuar como orar, né? Então como que nós devemos orar? Para que nós tenhamos essa força que vem dos céus, primeira coisa, ore sem cessar. Não pare de orar. E isso está escrito em Tessalonicenses. Em tudo deem graças. Ele não está falando quando você está bem, dê graças, quando você não está bem, não precisa, e assim por diante. Ele está falando em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, se nós devemos dar graças em tudo, pense bem, quando você tem uma situação difícil, o que você faz? Quando você está aflito, oprimido pela vida, pelo dia a dia, o que você faz? Você agradece a Deus ou você critica as coisas ao seu redor, a vida como ela é, inclusive a própria generosidade ou não de Deus, né? O que Deus, o que está acontecendo na minha vida? O que eu estou fazendo? Como que tá as coisas? Em tudo dê graças. Então, quando nós aprendemos que em todas as coisas devemos ser gratos a Deus, nós mudamos o jeito de visualizar as coisas ao nosso redor, a vida como ela é e tudo mais. Porém, muitas vezes isso acontece porque nos falta sabedoria para sabermos pedir em momentos difíceis, pedir com fé, pedir de uma forma inteligente, inclusive, e pedir de uma forma que o Senhor aceite o nosso pedido. Que o Senhor veja que nós estamos com o coração aquebrantado. Então, se porém eu, algum de nós, algum de vocês, necessita de sabedoria, ou seja, você está pedindo a Deus, mas talvez não está sendo uma resposta como você quer, então peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações. E ela lhe será concedida. Então, quer dizer, é até uma coisa que eu falo no mundo aí fora. O não, muitas vezes, você já tem. E às vezes você não vai pedir, por quê? Porque você está com medo de ganhar um não na sua cara. Mas o não você já tem. Então, vai e peça. E peça a Deus, porque tudo que você pede a Deus, Ele vai dar com generosidade e Ele não reprova você. Peça com fé e nada duvidando. Por quê? Pois o que duvida, né, é semelhante à onda do mar. O que acontece com a onda do mar? Ela é impelida e agitada. Então, nós não somos assim. Nós temos que ser pessoas de fé que são como uma rocha, firmes em nossas decisões. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor coisa alguma.
sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Imagine uma pessoa constante, como que ela vai receber do Senhor? Não tem jeito. Então, é uma das coisas que nós, desculpa, que nós precisamos fazer. Nós temos que ter o cuidado de pedir com inteligência, com fé. Por quê? Porque não somos como uma onda do mar. Peça com a vontade de Deus. Ou seja, pensa em Jesus. O que Jesus fez? Quando ele pediu, né, nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Quando Jesus pediu, ele estava na cruz. Ele estava lá pregado na cruz, sofrendo, talvez as piores dores, e não só a dor e a vergonha também. O que que ele pediu primeiro? Ele não falou, pai, mata esses que estão me perseguindo, acaba com isso de uma vez. Ele falou, pai, o Senhor pode afastar de mim este cálice de sofrimento, se quiser. Ou seja, Deus podia tirar ele de lá, da cruz, do sofrimento, de toda aquela vergonha? Poderia. E aí ele falou, não. Mas, ele falou, esse mas é que faz toda a diferença. Que seja feita a sua vontade e não a minha. Muitas vezes as coisas que acontecem para nós é porque nós pedimos e queremos, exigimos de Deus a nossa vontade e esquecemos que a vontade de Deus é que deve prevalecer. Você sabe que muitas vezes, inclusive isso volta para o slide anterior. Você pede mal. Se você pede mal, você não recebe. E se você não recebe porque pediu mal, não adianta você culpar Deus. A culpa é sua de ter pedido algo que não é do agrado de Deus e talvez nem vá fazer bem para você. Deus quer que você faça pedidos dos quais são da vontade de Deus, que seja feita a vontade de Deus e não a minha. A oração é o poder de Deus atuando. Ele está em nós, em mim, em você e em você. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou que pensamos. Mas de que forma? Mediante do seu poder que atua em nós. Ou seja, Deus pode fazer muito mais do que você quer, muito mais do que você pensa, muito mais do que você deseja. Porém, Ele, né, o poder dele que tem que atuar em nós. E quando nós estamos conectados com Deus, estamos espiritualmente ligados a Deus, os nossos pedidos serão espirituais. E o seu poder que atua em nós vai mostrar que ele pode fazer infinitamente mais do que qualquer coisa que eu pense, que eu queira, que eu possa. Por quê? Porque é o poder dele atuando em nós. E depois que eu oro, Deus faz o que eu desejo. E aí vem o próximo ponto que nós veremos logo mais, que é dar graças em todas as coisas. É o exercício contínuo, único e diário que devemos todos ter. Dar graças a Deus em todas as situações. É isso aí. Precisamos aprender muito, né, na prática, mais na prática do que aprender mais. Às vezes a gente quer aprender mais, quer na escola dominical assuntos tão profundos, né, que a gente nunca viu, mas a gente não sabe praticar o feijão com arroz. Não ora direito, Nem né? ora, né? Pensa, não, nem ora, e às vezes não pensa espiritualmente. E é que nem eu falo, a gente pensar, Deus vai falar não para mim. E ele não pede para Deus. Se for da vontade dele, se for espiritual, se for algo dele, você vai pedir a Deus. E muitas vezes você não ora, por quê? Porque você não quer uma vida espiritual. Você foge dela. Resultado, você não vai receber mesmo. Você já sabe que vai ter um não também, né? Porque não está conectado espiritualmente com Deus. Exatamente, né, aí, como a própria passagem diz, né, não pense que vai receber, né, porque não tem como, né, se não pedir com fé, até todas as características da oração que nós falamos, né. Muito bem, então um dos comentários da semana passada, a gente viu aqui vários comentários, estão aqui até alguns deles, né, não dá exatamente para ler, né, mas aqui nós temos a Priscila Purgato, que é filha do Alan Dutton, né, e ela também
deu seu depoimento assim em texto e nós transformamos num pequeno vídeo. Quanta gratidão em meu coração por essas famílias que saíram do seu país de origem, deixando suas famílias para vir nos ensinar a palavra de Deus. 9 desses 16 servos do Senhor já estão na glória. Obrigada, Senhor, por nos permitir fazer parte da Igreja de Cristo no Brasil. É, É isso aí, é, a Jim já ia ler aqui, né, a mensagem aqui, ele esqueceu que tinha um pequeno vídeo, mas aí nós temos exatamente, eu quase li vários, aqui. quase leu, né, vários comentários aqui, né, até dá para carregar mais, né, vários comentários que você pode ler lá. Muitas pessoas foram atingidas por esse grupo aqui, e isso representa um pouquinho, né, os comentários representam um pouquinho aqui do que eles representam na vida de muita gente, né. Outra coisa importante que a gente precisa ressaltar nesse momento, né, a gente, assim, estava comemorando um fim de pandemia, mas parece que não é bem assim, né, então acho que a gente tem que se cuidar mais, nos cultos inclusive, não é? Talvez até a gente tenha que voltar alguns cuidados no culto, né, ainda. Lavar as mãos constantemente é uma das Exatamente, coisas. inclusive, o que eu até queria comentar, né, que aqui em Curitiba a prefeitura, novamente, ela não forçou, não é obrigatório, mas ela indicou novamente, Olha só, então e é é, necessário mesmo, é né? bem Eu vi a isso, máscara. Eu devo sim. ter uma aqui também, Em locais tá na fechados, minha né, bolsa. usar máscara. Eu sempre tenho uma por perto ultimamente, mas confesso que não tenho usado quase nunca mais, né. Nas Mas escolas do graças a estado de Deus, São ainda bem que Paulo, a Covid, né. sim, nas escolas do estado de São Paulo já é obrigatório novamente, em alguns outros lugares já estão começando a adotar novamente, em outros lugares é sugestão, mas a ideia principal é vamos nos cuidar, continuemos usando, né, o hábito de lavar as mãos, porque é pelas suas mãos muitas vezes que você se contamina e sem intenção, o vírus é invisível, continua sendo invisível, então vamos orar para que isso realmente passe, mas não adianta nada orar sem ação, aí vira oração, por isso que não sei se esse é o motivo dessa palavra, né, oração, É, mas faz sentido, né? Então tem que se orar com ação para nós fazermos a sim. oração, né? Então, faça a sua parte, né? Como nós tem um ditado, né? Claro que não é bíblico, mas faz sentido, né? Diz o seguinte: confie em Deus, mas amarre o seu burrinho. Acho que dá para entender, né? Não deixa de ser confiança em Deus quando você Até eu amarra o seu estava burrinho. exato, eu estava até pensando aqui num hino que eu lembro que desde criança eu canto, né, Senhor, quem entrará no santuário para te adorar, né? Lave as mãos, porque Quem tem quem as tem as mãos mãos limpas. limpas e o coração puro, né? É isso aí. Então, até cantando a gente fala disso, né? De ter Sim, um cuidado de pureza, inclusive, higiene e tudo mais, né? verdade. Bem, vamos retomar aqui, né, nosso estudo aqui, onde nós estamos falando sobre como ter uma vida cheia do Espírito Santo. E a gente está aprendendo hoje aqui, já sabemos disso, mas precisamos lembrar constantemente em dar graças. Dar graças é importante. A gente dá graça através de cânticos, a gente falou semana passada sobre isso, e essa é uma forma de se encher do Espírito, enchei-vos do Espírito. A gente falou semana passada cantando hinos e cânticos espirituais. E dando sempre graças ao nosso Deus e Pai em tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Numa só palavra, oração. Vamos incluir então agora também oração. E basicamente a gente está vendo a terceira atitude. E a gente precisa andar no Espírito também. E até o apóstolo Paulo escreveu: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Todos nós temos desejos carnais. Isso não é problema, porque nós somos carnais. O problema é você cair nos seus desejos carnais e viver baseado neles. Tem muitos desejos carnais, cada um escolhe o seu e vive o seu, mas nós precisamos, depois de conhecer Cristo, sabemos que precisamos fugir dos desejos carnais, vamos continuar neste mundo, mas nós não somos parte deste mundo.
Tudo tem o seu lugar também, né? O desejo sexual, por exemplo, é um dos mais aflorados na humanidade, muito incentivado. Até os pecados sexuais são muito visados, até as propagandas usam isso. Então, mesmo assim, ele está dizendo para nós: viva no espírito, jamais satisfará os desejos da carne. Então, precisamos viver no espírito, porque a carne luta contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Então, fazer o que nós queremos nem sempre é bom. Nós temos liberdade de fazer o que quisermos, mas não nos edifica. O apóstolo Paulo escreveu em outra parte também: não faz a gente crescer, não é lícito, inclusive, né? Nem tudo o que a gente gostaria de fazer é lícito. Isso foi Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. Precisamos andar no Espírito. Para andar no Espírito, como andar no Espírito? O que fazer para andar no Espírito? Então, primeira coisa, a gente falou já há 2 semanas atrás, testemunhe. Quais são os seus salmos? Quais são as suas palavras de agradecimento, né? Você vive esses salmos? Suas palavras são salmos para os ouvidos das pessoas? Você já notou que quase que virtualmente todo mundo gosta de ouvir os salmos? Salmo 23, por exemplo, é poesia, né, para o ouvido das pessoas. Nem sempre elas vivem aquilo, mas elas gostam de ouvir. E quando as pessoas ouvem você falando, elas ouvem salmos ou ouvem piadas imorais, de duplo sentido, coisas banais, política, preferências no esporte? É isso que eles ouvem de você ou ouvem salmos? Quais são os seus salmos? Quais são os seus testemunhos? Quais são os seus testemunhos pessoais? O que Deus fez por você e que as pessoas sabem disso? Elas sabem disso, o que Deus tem feito na sua vida? E que pode fazer na vida delas a exemplo de você? Você é um exemplo? Questões que a gente precisa. Eu pergunto para mim mesmo também, pelo que você é agradecido. As pessoas precisam saber pelo que você dá graça. Todos nós precisamos saber pelo que dar graças, né? Todos nós temos muitas coisas para dar graças. Então, todos nós precisamos assim aprender a andar no espírito para não satisfazer os desejos na carne. Então, como andar no espírito? Primeiro, testemunhe, como nós vimos antes. Segundo, cante. Quem canta seus males espantos, até o mundo sabe disso. Veja, é uma frase que o mundo não é bíblica. Mas selecione os seus cânticos para se encher do Espírito. Todo dia você pode cantá-los e cantar o tempo todo. E quem canta é como se estivesse também orando 2 vezes, diz uma frase, né? São cânticos e hinos espirituais. Não é qualquer coisa que deve entrar no seu repertório. Não é qualquer coisa que traz a verdadeira alegria, que é um dos itens lá, um dos gomos do fruto do Espírito Santo, né? Amor, alegria, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, é o fruto do Espírito Santo. Para isso, selecione cânticos espirituais. Primeiro, nós vimos testemunho. Segundo, a gente viu cante. Vimos 2 passos ali. Quais são os 2 passos? Testemunhar e cantar é andar no Espírito na prática. Testemunhar sobre Jesus Cristo, sobre Deus, lógico. Cantar hinos e cânticos espirituais. Não é falar sobre qualquer coisa e cantar qualquer coisa, mas coisas espirituais. Isso é, na prática, andar no Espírito. Terceiro passo, nós estamos falando sobre ele aqui. Conte as bênçãos. Quais são? A gente às vezes canta, né? Conte as bênçãos, conte quantas são, né? Concedidas pelas benditas mãos. Conte as bênçãos. Você sabe, lembra das bênçãos? Como que você faz para lembrar? Então tem um caderno de oração. É isso assim? Mas eu nem uso mais caderno, nem uso mais caneta. Mas você tem um celular, né? Eu também tenho. Todos nós temos um celular. E o celular tem um bloco de notas. E mais, no celular não só tem um bloco de notas. Você tem um aplicativo chamado Igreja de Cristo. E se você pega esse aplicativo chamado Igreja de Cristo, aqui está o aplicativo, um dos itens aqui do nosso aplicativo são suas notas. Você toca ali nos suas notas e você pode acrescentar notas. Você coloca ali, pedido de oração. Não está talvez muito bem focalizado aqui, mas você entendeu a ideia. Nós temos um bloco de anotação. Pode ser um caderninho de oração, seu bloco de anotação do seu celular, tanto do aplicativo da Igreja de Cristo, como o próprio bloco de anotações, assim, proprietário do próprio sistema que você já usa. Então, tem um caderno de oração para você não esquecer. Anote todos os pedidos, porque confie mais num papel e caneta ou um lápis do que na sua memória.
E o tempo vai passando e você vai ficando com a memória cada vez mais fraca. Sabendo disso, Deus deixou tudo escrito para a gente. E por que você não escreve? Pessoas que fazem diferença neste mundo escrevem. Então escreva seus pedidos de oração, pedidos das pessoas de oração, anote esses pedidos, todos os pedidos. Se você não anotar, vai esquecer. Esse é o terceiro passo, contar as bênçãos. Como é que você conta as bênçãos? Oração. Bom, então, se você não anotar, o que acontece? Você esquece de pedir. Você começa a não pedir mais, ou pedir inadequadamente. Você esquece de agradecer, pior ainda, agradecer, que é tão importante. Você começa a pensar, Deus não fez nada por mim. Faz tempo que Deus não faz nada por mim, né? Poxa, não é verdade. Deus está fazendo o tempo todo tudo por você, por nós todos. Nós é que nos enganamos, nós achamos assim, eu consegui essas coisas, as forças dos meus braços, da minha mente, do meu trabalho. Mas Deuteronômio capítulo 8, as pessoas foram alertadas para não pensarem assim. É Deus quem nos abençoa, diz Deuteronômio capítulo 8. Já o Antigo Testamento diz, e no Novo Testamento é a mesma coisa. Deus quem nos abençoa. Se você não anotar, vai esquecer de ser grato. Você vai ser um ingrato. E sua fé não vai ter a visão de Deus. Você não vai conseguir ver Deus nas coisas. Você vai achar que Deus não está tão perto como ele sempre diz que está. E você vai pensar que foi sorte. Mas quanta sorte eu tenho, né? Poxa, mas quanta sorte eu tenho. Foi sorte minha, isso, aquilo, aquele outro. Não é verdade. E dar graças em nome de Jesus. Nós precisamos aprender a dar graças no nome de Jesus. Bem, lembrando ainda dos nossos irmãos de 1961, nesse mês, acho que a gente deveria assim, comemorar o mês inteiro, né? Né? Porque 61 anos. Eu acho que 61 anos nem eu fiz ainda, né? Então, dá para Nem eu. comemorar bem, né? Parece, mas não fiz ainda não. Então, E dos comentários aqui, tinha até um comentário aqui em inglês, né, da Terry Graves. Aqui ela foi missionária junto com Ken Graves, né, foram missionários lá em Santa Catarina, Florianópolis, e depois também em Campinas, começaram uma congregação juntamente com o nosso irmão Alan Dutton Jr., começaram uma congregação ali no Guanabara, né? O nosso irmão Ken Graves e família, Terry Graves, a esposa dele. Ela também escreveu ali um depoimento em inglês que nós traduzimos e transformamos num pequeno vídeo. Sou muito grata por esse grupo de homens e suas famílias terem feito essa jornada. Grande parte de nossos corações está no Brasil, pois foi o lugar que chamamos de lar por quase 20 anos. Este grupo de homens não apenas compartilhou a boa nova de Cristo com a cidade de São Paulo, mas também com muitas cidades em todo o Brasil, influenciando outros missionários como nossa própria família. Obrigado à equipe de São Paulo, de 1961, por seu amor pelo Brasil e sua visão de espalhar o Evangelho. Sou eternamente grata. É isso vamos para aí, a linha vamos. Oi? Vai falando aí, Ed. Você ia ler aqui o comentário em inglês, é isso? É verdade? É dia que travou lá, Edil. Parou aqui. Parou aí. Travou e voltou, é o que eu Perguntei falei. aqui se você ia ler o Conexão hoje está comentário. molhada aqui. Eu pensei que você ia ler o comentário em inglês aqui. Eu estava quase lendo já, porque é o que me restava, né? Sim. Mas infelizmente hoje a nossa conexão está ruim, né? Então a gente vai tentar dinamizar, acabar a aula, pelo menos para nós termos a aula dada, né? Deixa E eu só depois pegar uns comentários aqui. Para isso, deixa eu ver vai como lá, que vai lá. eu vou tentar aqui. Acho que interessante aqui um comentário. Deixa eu ver aqui como que eu posso trazer os comentários aqui, Ed. Porque aqui estão. Tá difícil. Viu? Gostou? Aí, ó, estão falando até para pôr óleo no Wi-Fi, mas não está funcionando, viu? Não tá, Mas o Elgir aqui comentando, o Edson é um pai para nós. Um humilde servo que aprende a ouvir as ovelhas do pastor. Ele sempre nos diz, se você falou, tá falado. Não contradiz, parece meu avô, não parece, Ed? É Parece, ele assim fazia também. isso.
E o Elgir falando que põe o óleo no Wi-Fi, ó, né? Põe óleo no Wi-Fi. Ele é mineiro, né? Então, porque está parando a engrenagem da comunicação, verdade. Eliane Ribeiro aqui, boa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos. Elgir novamente, a Alice, minha neta de 3 anos, perguntou ao seu pai, posso orar pela comida? E o amém é caprichado. Valdir Alexandre aqui. Eu até vou usar isso, na verdade, no comentário aqui. Ah, sim, que bom. Valdir Alexandre perguntando, Travou? São 2 programas ao vivo? Não sei, mas é isso aí. E é isso, Eu até né? respondi que é problema de conexão. Ah, tá. Estamos com problema de conexão, isso. Por isso gerou 2 vídeos do ao vivo. Ah, é isso mesmo. O Edinho respondeu aqui, né? Bem, a Raquel Bertolini está me escrevendo, aproveitando o assunto de oração, vamos orar pelo nosso irmão Alan Dutton, pois ele testou positivo para a Covid. Opa, vamos orar pelo nosso irmão Alan Dutton, para que Deus possa abençoá-lo, que de fato, como já sempre faz, né? Dinho, Verdade. Vamos lá agora falar sobre a continuidade, né? Eu até falei que ia citar aqui o comentário do nosso irmão Eugir, que ele falou que a neta dele, de 3 anos, orar entre as refeições, e ela diz amém. Isto é ser grato. Isto é agradecer a Deus. Mas a oração, ela nada mais é do que um relacionamento entre Deus e o homem. E veja essa passagem, né? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por nós. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Isto é ser grato a Deus por meio de Jesus, que é um homem, mas ele foi um homem, mas ele deu a si mesmo. Por quê? Por mim, por você. E nós devemos testemunhar isso em tempos oportunos, com nossos lábios, com nossa vida, principalmente com a nossa oração. E tendo um espírito voltado como de Cristo a Deus, o nosso espírito deve estar em oração. Veja essa passagem, né? Assim como a nossa esperança nos ajuda, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos como orar. Não, aliás, não sabemos orar como devemos, mas o próprio Espírito, com gemidos que as palavras não podem explicar, pede a Deus em nosso favor. Deus pode ver o que está no coração do homem e sabe o que está na mente do Espírito. E, de acordo com a vontade de Deus, o Espírito pede a favor do seu povo. Então veja que quando estamos, como eu falei, conectados espiritualmente com Deus, o Espírito vai nos ajudar em nossas fraquezas. Quem de nós, estando fraco, consegue ter uma conversa razoável com Deus? Mas nós não sabemos orar como devemos. Mas esse próprio Espírito que Deus nos concedeu, com gemidos que as palavras não explicam, Ele mesmo nos dá o pedido necessário a Deus em nosso favor. Ele intercede por nós. Então veja que Deus pode ver o que está no meu, no seu e no coração de todos nós. Não só na mente, como a mente do Espírito. E de acordo com sua vontade, as coisas são feitas. E esse Espírito é como o Espírito de Cristo. O Espírito é o que intercede por nós. Que recebemos o Espírito pela obediência. O Espírito de Cristo em nós, o Espírito de Cristo em nós, e toda oração deve ser em nome de Jesus. Então, quando você orar, quando você encerrar suas orações, lembre-se, em nome de Jesus, amém. Por quê? Porque o Espírito nos leva a Cristo e por Cristo nós fazemos. Nós obedecemos o Evangelho por meio de Cristo, não por meio da nossa própria vontade, mas porque Cristo nos deu o exemplo primeiro. E o Espírito de Cristo, por isso, nós devemos ser gratos em nossa oração. E o Espírito vai nos enchendo continuamente de coisas de Deus. E vamos espiritualmente ficando ligados a Deus
pelas orações e pelo poder de Deus que atua em nós e é por nós. E Jesus respondeu assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Lembra que eu falei de pedir mal, de pedir de forma errada? Muitas vezes é isso. Nós exigimos de Deus algo que nós não damos para Deus. E nós esquecemos de pedir em nome daquele que pode nos dar. Daquele que nos dá, não pode nos dar, aquele que nos dá, Jesus Cristo. E quando eu peço algo e não recebo, é porque provavelmente eu não estou pedindo de acordo com a vontade de Deus, não estou sendo espiritual, não estou conectado a Cristo e estou afastado da verdade. Então veja que essa passagem é muito importante porque ele falou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, nem eu, nem ninguém, nem o mais bonito, ou mais feio, ou mais rico, ou mais, enfim, pode chegar a Deus ou vir ao Pai, se não por meio de mim. Então nós temos que olhar para essas palavras de Cristo e lembrar que nós precisamos chegar a Cristo. Nós precisamos pedir em nome de Jesus, para que o assim seja, o amém, né, como a gente fala, seja uma palavra da qual esteja de acordo com a vontade de Deus. E assim as coisas vão acontecer. Como conclusão do nosso estudo, nós vimos hoje, né, que contentamento não é algo que se tem, que você nasce com ele, mas você aprende a desenvolver isso na sua vida. Nós vimos também que expressamos o nosso contentamento através da oração. E isso é muito importante. Quando nós oramos agradecidamente, nós somos vistos por Deus. E devemos orar o tempo todo e sermos agradecidos sempre, né? E mais, também nós vimos que ser agradecidos a Deus nos enche do Espírito Santo de Deus. Então são pontos importantes esse. Mas não se esqueça, enchei-vos do Espírito. Então dando graças a tudo a Deus, né, que é o nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso cada um de nós deve fazer dia após dia, nos enchermos do Espírito e agradecer a Deus de todo o coração. Nós devemos testemunhar a todas as pessoas. Mas, não, eu testemunho de que forma? De várias formas, mas eu posso cantar hinos e cânticos espirituais. Posso ser agradecido sempre em nome de Jesus. Para quê? Para que a minha vida seja um assim seja, o amém, né? Que assim seja, ou que seja feita a vontade de Deus em mim para sempre. Então, para que isso aconteça, devemos ter a atitude de acordo com a vontade de Deus, como Ele quer, da forma que Ele deseja, e não da forma que nós achamos bonito, como nós queremos. É como muitas pessoas falam: o prédio é sagrado. O prédio não é sagrado. Você é sagrado. Por quê? Templo do Espírito Santo, feito para engrandecer o nome do Senhor e agradecer a Ele por tudo que está ao seu redor. Esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que você continue respondendo as perguntas, que você vá até o final e no final deste período você consiga ganhar também o certificado de conclusão deste curso, Como Ter uma Vida Cheia do Espírito Santo. Muito bem, é isso mesmo. Incentivamos a todos a participarem conosco aqui, não só assistirem, né, ficarem a uma tela de distância, mas é uma forma de nós estarmos juntos, né, em espírito, inclusive, né? Nós vimos aqui, então, o terceiro ponto hoje, como nos encher do Espírito Santo, como ter uma vida cheia do Espírito Santo. Na primeira semana, ou nas duas semanas atrás, nós vimos que testemunhar é algo, uma atitude que te enche do Espírito Santo. Semana passada nós vimos que cantar hinos e cânticos espirituais também te enche do Espírito Santo. E hoje nós vimos que orar, ser agradecido a Deus por tudo em nome de Jesus, que numa palavra só, orar, nos deixa cheios do Espírito Santo. Então, se quer ter uma vida cheia do Espírito Santo,
você precisa dessas atitudes na sua vida. Então, todo dia você pode fazer isso. Você pode testemunhar para as pessoas, para qualquer pessoa. Você pode cantar hinos e cânticos espirituais até sozinho, e aí isso te enche do Espírito Santo. E você pode orar, deve orar todos os dias e deve orar, inclusive, sem cessar. Quero agradecer a todos que comentaram, fizeram alguns comentários aqui. Antes aqui nós vimos pessoas dizendo amém. Aqui Luísa Melo também dizendo, programa ao vivo tem nessas coisas. Graças a Deus por mais esta oportunidade. Obrigado, Heloísa, por estar conosco aqui. E orações também, o Eugir pede orações em prol do povo ucraniano, crianças, enfermos, mulheres, idosos sofrendo dificuldades para fugir da guerra, além de perderem o sustento para a vida e suas moradias, né? Coisas que nós nem imaginamos exatamente como eles estão passando, né? Conclusão, eu ainda estou concluindo o meu curso de perfeição na Terra por meio do Espírito Santo. Todos nós, né, estamos nos aperfeiçoando aqui. E esse é o nosso programa de hoje. Espero que você possa participar conosco, mesmo quando terminar aqui, você possa compartilhar com outras pessoas, com outros irmãos, porque nosso objetivo aqui é falar sobre comunhão. Nosso objetivo é falar sobre união, sobre edificação. Objetivos que nós perseguimos aqui juntos para nós sermos um só Espírito, né? Um no Senhor. É isso, Edi. Alguma coisa a mais? Queria agradecer a todos e pedir novamente desculpas e compreensão de todos pela nossa conexão aqui, que hoje ela está oscilando para baixo, infelizmente, né? Mas nós acreditamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então devemos dar graças a Deus porque conseguimos hoje chegar ao final deste período, né? E dar graças a Deus também, porque Ele colocou irmãos preciosos para nós. Lá em 1961, antes da gente nascer, Deus já tinha previsto esses irmãos em nossas vidas, que até hoje fazem efeito, né? Então nós devemos ser gratos a Deus por eles, pelas suas famílias, inclusive, né? Esses homens que estão aqui na nossa tela. Agradecer de fato, porque sem eles, sem o primeiro passo deles, vários outros passos não teriam sido dados se não fosse por essa impetuosidade no trabalho desses homens. Verdade, né? Muito importante o trabalho deles e agora chegou a nossa vez, né? Então, não esqueçamos de participar juntos. Uma forma de participar, lembrando aqui, é pelo Colheita Brasil, né? Dessa forma nós participamos para a glória de Deus. E assim nós conseguiremos plantar igrejas juntos. E esse é o objetivo, né? Continua o mesmo objetivo daqueles irmãos lá do primeiro século. Plantar igrejas de Cristo, onde quer que for, e sabendo que Deus está nos abençoando. Deus nos enviou para essa missão tão importante. Voltamos com o programa Comunhão, número 245, na semana que vem. Todas as quintas-feiras, às 21 horas, com vocês. Então, uma boa noite. Boa noite e até a próxima semana. Algum dia, Deus dividirá toda a humanidade. A base do julgamento é revelada por nosso Senhor em Mateus 25. Os que ficarem à direita do Senhor serão os que, em suas vidas, partilharam, visitaram, deram um copo de água e ajudaram. Os que ficarem à esquerda serão os que se recusaram a partilhar em vida seus bens com os outros. Os da esquerda estarão perdidos para sempre. Os da direita ouvirão o pronunciamento solene: Vinde, benditos de meu Pai, entrar na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25, versículo 34. Sendo essa a base do julgamento. Naquele dia, nossa única tristeza será a de não termos ofertado tudo.